podcast Maquiarte desta semana virá em um formato diferente. Trago o tema Moda e Beleza, orientando carreiras. Discorro sobre estes dois assuntos, bem como sobre o atual mercado de trabalho, autoestima, sobre as imposições dos padrões de beleza, as colaborações com as marcas, sustentabilidade, inclusão, relatos e experiências profissionais e qual a relação entre a moda e a beleza. Ao final, um incentivo aos estudantes e profissionais dessas áreas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Na vida, minha primeira coletiva de imprensa. Estou bem feliz de poder contar um pouquinho dessa trajetória de sucesso nesta área de beleza, moda e arte. O ano passado eu completei 25 anos de carreira. Bora lá saber um pouco dessa carreira. Podemos começar. Eu acho que a gente possa contar um pouco dessa história com as perguntas de vocês. E aí a gente vai transcorrendo neste caminho aí. Pode ser, pessoal? Como trabalhar a autoestima através da moda e beleza? Trabalhar com autoestima é algo muito interessante, né? O meu viés, claro que o meu campo de atuação principal é a maquiagem, né? A maquiagem está atrelada à moda e a arte está atrelada a beleza também, claro, né? A moda e a arte está atrelada a tudo isso, né? Eu sempre parto do princípio que todos esses caminhos, tanto da maquiagem, da beleza e da moda, ela faz parte da arte, é uma arte. E a arte, ela cura, isso é fato, né? Pode a gente trabalhar principalmente com cores, com texturas, com movimentos, enfim. E trabalhar a autoestima através desses caminhos, é muito interessante, porque as pessoas procuram esses caminhos, né? E eles se dialogam. E eu parto do princípio que, uma vez que existe este diálogo, tanto lúdico como o diálogo, podemos dizer, físico, faz com que as pessoas transcendam suas questões, essas questões, assim, né? De autoestima, essa questão de procura, de busca, de vários caminhos aí. Então, eu acredito que eu estou neste caminho já há tanto tempo, né, 25 anos, buscando o meu alter ego, vamos dizer assim, né? Eu comecei justamente lá atrás, na adolescência, procurando um curso de teatro, por exemplo. E eu não sabia que caminho que era para percorrer, eu não sabia. Tinha quantos? 17 anos, talvez? E todo esse caminho me ajudou, né? Como eu falei, eu não sabia que caminho que era esse que eu iria percorrer, né? E na escola de teatro, a minha professora de maquiagem, ela falou: Bernardo, você tem um trabalho manual muito interessante. O que você acha? Então, no final do curso, as montagens, eu não queria fazer, ser ator, diretor, nada disso. Eu tenho déficit de atenção, tenho dificuldade de decorar texto, essas coisas assim. Então, essa questão, no final do curso, eu fui justamente procurar essa questão da produção, não necessariamente da maquiagem. Quando eu terminei o curso de maquiagem, e aí eu comecei a me jogar, literalmente, nos lugares, né, nas feiras, enfim. Um ano depois eu conheci uma maquiadora, a qual me deu a oportunidade de ser um assistente dela, e aí foi desse caminho que comecei, sabe? Então, voltando à sua pergunta, por esse caminho eu comecei a perceber que eu fazia, com o que eu produzia, o pouco do conhecimento que eu tinha, mas o que eu produzia ajudava muito essas pessoas. Poderia ser uma noiva, poderia ser um artista de teatro, de circo, todas as pessoas. Então eu tracei a minha vocação, né, baseado nisso, né, de poder ajudar e desenvolver pessoas. E eu vejo que realmente é uma vocação. Na verdade, a maquiagem, eu não fui atrás da maquiagem, a maquiagem me encontrou. É como assim, né? Eu costumo fazer um paralelo. Quando a gente vai em um brechó, a gente vai procurar roupa que encontra a gente. Então, dentro da sua pergunta, eu percebo que todos esses anos, assim, desenvolver as pessoas e poder ajudar as pessoas através da minha arte, da maquiagem, da beleza, da moda, da arte, faz com que eu entenda qual que é a minha missão nessa existência. Atualmente pensa em algo como objetivo para colocar em prática na sua profissão? Então, eu estou trabalhando bem as minhas redes sociais. Eu demorei um tempo, assim, não nas redes sociais, mas principalmente nos canais de vídeos, vamos dizer assim, sabe? YouTube, TikTok mais recente e tal. Mas hoje eu percebo que eu precisava, lá dentro, né? Eu precisava amadurecer como artista mesmo, sabe?
E amadurecer como artista é buscar assim, a construção dos meus conhecimentos. Então, eu fui me aprimorar mais ainda na minha área principal, que é maquiagem. Na moda, eu fui estudar mais ainda, principalmente a partir de consultoria de imagem e visagismo. E na arte, a minha formação, né, é acadêmica, que é artes visuais. E a minha pós-graduação foi em figurino. Então, eu passei praticamente uma década me preparando para estar neste momento e ir para o futuro. Eu gosto muito dessa frase, assim, não estudar, mas assim, construir conhecimento. Eu acho que é muito mais amplo. E a construção do conhecimento hoje, ela não vem somente na academia, que eu digo. Academia, quando eu digo, sabe, numa faculdade, uma pós-graduação, mas a construção do conhecimento em todos os caminhos, né? Você constrói o seu conhecimento fazendo leituras nas redes sociais. Então, essa construção do conhecimento para o artista ou para o profissional é muito importante. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que eu hoje, né, principalmente agora, nós estamos em 2024, eu estou consolidando essa ideia para o futuro, justamente que eu me preparei, vamos dizer, essa década, me coloquei à disposição justamente para me preparar para poder trazer conteúdos relevantes dentro da área que eu trabalho. Será o melhor? Não sei, mas eu acredito que vou poder trazer uma boa contribuição aí, tanto para o meu canal no YouTube, com as minhas redes sociais, e enfim, e as palestras e os lugares que eu puder passar. Como é ver o sucesso de ex-alunos que estão atuando hoje no mercado de trabalho? A minha carreira não faria sentido se eu não estivesse em sala de aula. Como eu falei, né, respondendo o Aldo, desenvolver pessoas, para mim, é muito interessante, essa vocação de poder desenvolver pessoas. Quando eu falo desenvolver pessoas, é muito mais do que compartilhar conhecimento, claro que está atrelado, e muito mais do que dar aula. A Letícia, ela é um dos casos, de muitos casos que aconteceram e que eu fico muito feliz. Por exemplo, hoje eu tenho ex-alunos que estão na MAC, ex-alunos que estão na televisão, ex-alunos que estão trabalhando fora, fazendo semana de moda fora. Então, eu vejo que é uma extensão de uma semente que eu plantei lá atrás, e ao qual essas pessoas estavam focadas na construção do seu conhecimento. Então, o que eu digo assim, sabe, todos nós, né, independente da idade que esteja, independente de onde está saindo, para onde vai, quando você tem um foco e você se permite produzir, vou usar essa palavra, a sua própria vocação, aí você vai chegar nos lugares mais longe. Eu digo isso, independente da idade, porque você pode estar começando agora, tão jovem como você, ou uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada, 50, 60 anos. Acho que essa minha fala quebra um pouco da questão do etarismo, que é muito importante a gente falar neste caminho. E aí, falando da Letícia, a Letícia foi algo muito, muito interessante, porque a gente passou um tempo, e eu acompanhava a Letícia assim nas redes sociais. Eu falava assim, gente, eu conheço essa garota. Mais ou menos um cálculo por baixo, eu já formei pelo menos uns 5 mil alunos. Você imagina a quantidade de gente que eu já conheci, assim, só de aluno, né? E a Letícia, eu falava assim, gente, eu conheço essa garota de algum lugar. Enfim, ficou ali guardado. E a gente, o ano passado, nós tivemos um campeonato aqui, que foi a MMA da Class Vogue, e ela foi convidada. E ela chegou aqui, eu estava recepcionando as pessoas, tal, né? E ela chegou e me deu um abraço. Olá, professor Bernardo, tudo bem? E muitas pessoas me chamam de professor. Professor Bernardo, tudo bem? Oi, Letícia, prazer, tal, tal. Ah, ela falou, você não lembra de mim? Eu falei assim, sim, eu lembro, por causa das redes sociais. Não, eu fui sua aluna. E eu falei assim, você foi minha aluna? Mas de que turma? E ela foi me falando das pessoas. E aí eu lembrei dela. Quer dizer, lembrei dela na sala de aula, né? Por que eu contei esse caso, essa história da Letícia? Porque me veio muito rapidamente na memória a Letícia, especificamente. Era uma menina muito focada, ela chegou aqui quase não conhecendo maquiagem, muito focada, construindo seus conhecimentos fora de sala de aula, e está aí, com 4 milhões de seguidores, fazendo um trabalho esplêndido, e muitos outros aí no mesmo caminho que ela. Qual o nicho principal em que você atua? Posso dizer que eu converso com todo mundo. Em algum momento, vocês que são da assessoria de imprensa, não é isso? Vocês vão se identificar com alguma coisa que eu estou falando nos meus conteúdos, tá? Isso é um feedback que eu estou tendo de um ano para cá. Nossa, eu sou manicure, mas eu vi um vídeo de visagismo seu, super me identifiquei. Então, eu posso dizer que o meu contato é com todos. Porém, o meu nicho, tá? É essa galera, né? Essa galera da maquiagem, essa galera da beleza, essa galera da moda, essa galera da arte. A arte, ela atinge todo mundo, né? Então, eu acredito que a minha fala, em algum momento,
sozinho ou com algum convidado, vai chegar até você. Qual a importância da aplicação das técnicas para a preparação das peles? No curso de maquiagem, eu vou compartilhar aquele meu conhecimento e as minhas experiências. Então, eu vou partir do princípio que quando chega um produto novo, eu faço experimentações com ele, como um chefe de cozinha faz com as suas receitas. Para mim é um processo muito legal isso, sabe, de misturar, testar e tudo mais. No curso, especificamente, a gente trabalha a questão principalmente de tom, subtom, temperatura de pele, né? Eu estou vendo que você é uma mulher preta. Acabei de dar um curso agora, eu estava falando sobre um curso de maquiagem para a beleza negra. E a gente focou bastante nisso, de entender o que é tom e subtom de pele. Uma vez que o maquiador, especificamente, ele compreende o que é tom e subtom de pele, 90% do jogo ganha. Porque o nosso rosto é nosso cartão de visita. Se o tom e subtom de pele está incorreto, numa pele clara, numa pele branca, numa pele clara, vai ficar parecendo algo que está sujo. Numa pele mais escura, vai ficar qualquer cor, menos a cor que deveria estar, né, meninas? Né? Tô vendo aqui. Poderá ficar acinzentada, poderá ficar prateada, poderá ficar dourada, menos o tom correto. Já aconteceu, né? Então é algo que eu compartilho muito com os meus alunos e até mesmo vim fazer essa questão do tom e subtom de pele. É muito fundamental. Ah, mas a pele escura ou a pele negra ou a pele preta é a mais difícil de fazer. Não. A mais difícil de fazer é a pele clara, porque é onde vai mostrar mais ainda o erro. A pele clara eu costumo dizer que é uma folha em papel em branco. Se eu passar esta caneta aqui, eu já estou mostrando. A pele escura, a gente consegue fazer um pequeno disfarce. Porém, peles são peles, em qualquer parte do mundo. Então, meu recado para os maquiadores, especificamente, aprendam o que é tom, subtom e temperatura de pele. Quais os produtos indispensáveis para uma maquiagem perfeita? Indispensável para uma make perfeita, olha, eu vou dizer o seguinte, preparação de pele, no dia a dia, nós temos muitos produtos, na verdade, né? Então, assim, o skincare, cuidado com a pele todos os dias. Então, eu vou pular essa parte, porque eu acredito que essa parte já deveria estar, né, no nosso convívio ali. E não só no convívio das mulheres, tá? Dos homens também. É muito importante a gente cuidar. No dia a dia, eu sei que é super corrido, produtos que eles são casados, que é, por exemplo, base, pós-junto, primer e base, enfim. Então, assim, a preparação da pele para mim é fundamental. No caso de vocês, meninas, preparação de pele, uma boa máscara de cílios, um bom produto para os lábios e um blush. Você vai sair plena. Tá ótimo. Entendeu? Entendi, tá? Obrigada. Quais os erros mais comuns em fazer a automaquiagem e quais as dicas para evitá-los? A gente tem bastante coisa na internet, sabe, Cris? Muita coisa legal, muita coisa que é estranha, em todas as áreas. Depois da pandemia, todo mundo virou maquiador, consultor de imagem e visagista. Tô falando da minha área. Todo mundo virou. Só que todos esses conteúdos a gente precisa filtrar quem a gente segue, né? Eu vou lá atrás e depois eu volto na sua pergunta. A gente passou uma década aí com uma galera que isso aqui foram as blogueiras e os blogueiros. Hoje nós temos os influencers. Ok, são profissionais muito interessantes, como nós maquiadores, como vocês, assessores de imprensa, como eu estou posicionado neste mercado. Quem eu vou seguir? Quem eu vou filtrar? Todo mundo que tem mais Reels ou tem mais seguidores ou aquela pessoa que tem, sei lá, 7 mil, né, seguidores e tem mais lugar de fala, mais conteúdo. O grande erro, a pergunta foi o grande erro na maquiagem, não é isso? Eu vejo dois caminhos. O grande erro na maquiagem é seguir as pessoas erradas, que trazem misturinhas e receitas mágicas e maravilhosas e do mundo de Harry Potter, que muitas vezes não dá certo, tá? E pode causar muitos problemas. A gente viu essa questão de problema, né, muito sério aí recentemente. Daqui a pouco eu vou vender meu peixe, tá, professor? A gente falou isso no episódio que vai sair domingo agora. E o grande erro é eu vejo por esse caminho dentro da internet, de seguir as pessoas erradas que compartilham conhecimentos errôneos, tá? Existe muita gente legal fazendo muito conteúdo bacana, ok? Mas, uma vez que eu segui uma pessoa, né, eu estou aprendendo com uma pessoa que tem um lugar de fala, tem técnicas maravilhosas, né, você vê que isso aqui é um mundo real, não é um mundo de Matrix, eu acho que já é um bom caminho ali. A proporção do erro vai ser bem menor. Então, eu volto ali
uma boa base, uma boa preparação de pele, máscara de cílios, um produto para os lábios, pode ser um gloss, um batom e um blush, já está tudo bem resolvido. Desde que esteja te favorecendo, não combinando. Na sua função como artista da maquiagem, qual o sentimento em participar de concursos e competições e receber prêmios? Esse prêmio foi um prêmio muitíssimo especial de todos aqueles assim que eu já fui indicado. Não foram muitos, mas alguns batiam na trave, tudo bem, tá tudo certo, né? E esse foi por que eu digo que foi muito especial? Porque foi assim, a gente aqui na Zona Norte, nós temos um guia que chama Guia Zona Norte. E eles me mandaram uma mensagem, apareceu uma mensagem falando assim, Bernardo, você está indicado a um prêmio aqui na Zona Norte. Eu falei assim, como assim? Como assim? Seu nome foi citado no nome de profissionais, né, de vários profissionais aqui da Zona Norte, eu moro aqui na Zona Norte, atuo aqui na Zona Norte. E aí o meu nome apareceu lá, surgiu. Muito bem. E aí as pessoas, então eu já achei muito legal porque surgiu, não foi algo que eu me inscrevi, estou me inscrevendo agora num concurso. Fui lá, mandei, né, o meu release, mandei né, os meus links, não, foi algo que surgiu, fui indicado. E aí eu fiz um post, ok, estou indicado, então vamos atrás dessa ideia aqui. E aí eu fiz um post falando assim, olha pessoal, eu estou, né, indicado a esse prêmio aqui, por favor, votem em mim. E aí eu fui colocando esse post de um dia sim, um dia não, para não sobrecarregar a internet, porque eu tinha outras coisas, né, para postar também. E foram 20 dias desses posts, né, então. Rapaz, quando veio a premiação, que eu ganhei como melhor maquiador, assim, em primeiro lugar, e assim, numa porcentagem muito alta, tipo 70 para 30% para o segundo lugar, foi muito alto, assim. Então, isso me fez... Por que foi especial? Primeiro, que eu fui indicado. E segundo, que as pessoas me descobriram, né? E segundo, que teve essa proporção das pessoas saberem que eu estou por aqui. E o grande barato, sabe o que foi? Quem ganhou em terceiro lugar foi uma ex-aluna minha. Olha que bacana. Em terceiro lugar foi uma ex-aluna minha. E em segundo lugar foi uma maquiadora que eu já seguia, a gente se falava que é minha vizinha. Então, estava todo mundo ali, todo junto e misturado, entendeu? Então, por isso que ele é um prêmio muito especial. Agora, prêmios que eu almejo, tiveram outros, assim, de empresas, que eu participei também, bati na trave, teve 2 indicações também de prêmio de teatro, né, como visagista, e um prêmio, assim, que eu gostaria muito espero que volte, assim, seria o prêmio Avon Color, sabe, que ele é considerado um Oscar da maquiagem no Brasil. Mas está suspenso, enfim, estou de olho aí. Eu gosto de participar dessas competições, são legais. Legal. Obrigado. Qual a sua opinião sobre a imposição dos padrões de beleza? Tá? Eu tenho um podcast que se chama Maquiarte. Esse podcast ele surgiu em sala de aula. Assim, foram 2 caminhos. Ele surgiu em sala de aula. Os alunos falaram assim, professor, você fez esse conteúdo, compartilhou esse conteúdo, você pode escrever e mandar para mim? Aí eu ia lá em casa, sempre gostei muito de escrever, meu viés de jornalista, não tenho essa formação, mas sempre gostei muito de ler e escrever. E aí eu escrevia aquele conteúdo e mandava para o aluno. Aí eu falei assim, bom, então deixa eu... E tinha um monte, assim, tipo uns 20... E aí eu montei um site, falei assim, deixa eu montar um site e jogar essas matérias no site. Aí o site começou, as pessoas começaram a acessar esse site. Falei, o negócio está começando a dar certo, né? Em 2019, um professor do Valdemar, ele falou assim, Bernardo, você precisa entrar no mundo do podcast. Eu só tinha ouvido falar da Renata Lupetti, da Globo. Eu tinha ouvido falar neste podcast. Eu falei, deixa eu ver o que é podcast. E eu vi que tinha uma linguagem muito legal, que poderia ser uma produção independente, ao qual você poderia fazer com um celular, ao qual as pessoas poderiam ouvir. Depois virou videocast, porque o YouTube começou a aceitar este formato. E aí, em janeiro, fevereiro, mais ou menos, eu falei assim, bom, vou ligar o meu celular, vou fazer um conteúdo do que eu já tinha escrito, né, que é o primeiro episódio que fala sobre a carreira do maquiador. A princípio, o meu podcast iria falar só sobre o mundo da maquiagem, porém, começou a ir por esse viés da beleza, da moda e da arte. E aí eu comecei a convidar pessoas, né, para trazer esses conteúdos relevantes. Por que eu estou falando do podcast? Porque próximo domingo, vai sair um conteúdo que a gente fala sobre harmonização facial.
E a gente fala exatamente sobre isso. É uma biomédica, né, uma doutora biomédica esteta, e aí a gente fala sobre essa questão do peeling, né, que você me perguntou, peeling de fenol. O que aconteceu ali? O cliente, ele foi buscar uma pessoa na internet, ao qual tinha muitos views e tinha já uma distorção de imagem. A própria profissional já tinha uma distorção de imagem, não sei se vocês viram. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa galera que a gente está seguindo em rede social. Seguindo, comprando produtos, porque tem muita coisa fake, gente, muita coisa fake. Qualquer curso que você for fazer, qualquer um, tá? Observe a formação, o posicionamento e postura de quem está compartilhando o conhecimento com vocês. É muito diferenciado. Para a gente chegar até aqui neste lugar, rolou muita coisa. Não foi assim, tipo assim, olha, Bernardo, pegamos o cara lá no mercado e colocamos aqui. Não. E mesmo assim, nós que estamos aqui, a gente continua nos aprimorando para compartilhar mais ainda conhecimento para vocês, para que vocês tenham um melhor desenvolvimento e vocês tenham a melhor formação. Concordam? Então, do mesmo modo em que eu vou fazer um procedimento, né, eu preciso ver aonde é esse lugar que eu vou. E eu preciso tomar bastante cuidado. Tá? Bastante cuidado com essas pessoas que a gente segue, sabe? O número de seguidores ok, ele me traz um reconhecimento, uma conquista, porém, eu preciso ter um filtro aí. Um filtro, que lugar que eu estou indo, porque senão pode ser e foi fatal. E, gente, na boa, infelizmente não foi o primeiro caso e não será o último caso. É só um alerta que eu estou fazendo aqui como profissional do mercado da beleza, especificamente. Fale um pouco sobre a colaboração para as marcas e a sustentabilidade. Não é porque a marca tem nome que é o melhor produto. Sempre disse, eu trabalhei durante 10 anos com marcas no Brasil. Foi uma década assim que, logo depois que eu terminei a escola de teatro, trabalhei 2 anos freela e uma das marcas, posso dizer o nome, né? A Max Love, que estava no começo, ela me convidou, na verdade eu que fui atrás, né? Mandei e-mail, eu falei, quero ser maquiador da sua marca. E aí, um ano de negociação, eu entrei na marca e trabalhei 2 anos lá. E ali foi o início, assim, da minha grande construção de carreira mesmo. Foi nas marcas ao qual eu viajava esse país aqui, de norte a sul, fazendo workshops, dando cursos e tal. E ali foi onde eu descobri realmente o meu caminho para a docência. E depois da Max Love, fui para outras marcas, como Marcelo Beauty, passei pela Paiô, passei pela Vult, depois fui para as marcas importadas, né, como Art Deco, como a Bourjois, finalizei com a Bourjois. Eu sempre falei nessa década, sempre disse assim, não existe a melhor marca, existe um ótimo produto. Por ter trabalhado com marcas nacionais e importadas, então eu tive acesso a tudo isso. Claro que, ok, a nossa tecnologia hoje está muito boa dos produtos nacionais. Nós temos produtos nacionais excelentes. Porém, a tecnologia dos produtos importados ela é mais avançada. Lá fora, existem institutos ao qual desenvolve tecnologia para aquele produto especificamente. Então, você imagina, né? Tem cientistas trabalhando lá, tem maquiadores para desenvolver marca, tem a galera do marketing, tem a galera da comunicação, enfim, existem essas marcas. A gente está um pouco atrasado nisso, tá? Não muito. Então, essa seletiva assim, de trabalhar com as marcas é no sentido de que o que a marca está oferecendo para, principalmente, o público final, ao qual eu trabalho. Que resultado é este? Porque, de repente, vem uma marca importada ao qual não atende a, por exemplo, o que as meninas perguntaram aqui, uma pele negra. Recentemente, eu peguei uma marca importada para a pele negra, ao qual o subtom era vermelho. E a marca, o apelo de marca deles falava assim que toda pele negra tem um subtom vermelho. E não é. Peles são peles. Nós temos 3, a gente tem subtons de pele, vermelho, amarelo, azul e por aí vai. E se eu usar se eu usar essa marca numa pele que tem um subtom amarelo, ela vai ficar laranja. Aí cai no erro que eu falei. Aí já está errado. Mamãe Simpson, né? Vou ficar vendo a Mamãe Simpson. Não é verdade? Então, assim, a minha seletiva para essas marcas é ver o que realmente a marca está me trazendo para o consumidor final. É como se fosse um filtro dos profissionais, eu falo dos profissionais, eu e outros colegas de trabalho, dos profissionais para chegar até vocês, a chegar ao consumidor final. No caso das marcas, com o apelo para o consumo do profissional, a mesma forma.
porque o profissional ele precisa ter esse filtro de que vai funcionar para essa pele ou não vai funcionar, independente se seja uma marca importada ou não. Primeiro, já parte do princípio que se for algum produto que é testado em animais, não rola. Na boa, não rola. Quem tem pet sabe o que é. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou apaixonado por gatos. E aí, então, assim, produtos que são testados em animais, para mim, não me interessa. Quanto mais esses elementos nos produtos forem de produtos naturais, hoje a gente tem produtos veganos, produtos minerais, enfim, isso mais me interessa, tá? Principalmente essa questão de cobertura dentro desta ideia. Outro detalhe, se as embalagens, elas forem, tiver um descarte fácil, entende? Que tenha essa embalagem, que a gente possa fazer uma reciclagem. Isso também me interessa bastante. Tá? Fala em reciclagem, no meu podcast eu falo sobre isso também, como descartar produtos de maquiagem. Tem um conteúdo lá. E hoje, várias marcas têm uns lugares, né? As marcas têm lugares ao qual você pode descartar o seu produto. Vencido ou não, tem um lugar para você descartar. Isso é bem legal. Fale um pouco sobre a inclusão na sua área de atuação. Eu comecei em 98, né? Então, eu já ouvia falar em maquiador. Tem 3 maquiadores assim que são os meus mestres. Duda Molinos, Cacá Moraes e Henrique Melo. Me dei a oportunidade de poder conhecer essas pessoas. Hoje, eu não vou dizer os 3, porque um deles já faleceu, que é o Duda, mas os outros 2, o Henrique e o Cacá, eles são do meu convívio, porque eu fui atrás para poder conhecer essas pessoas. Como que eu conheci esses 3? O Duda eu já tinha conhecido antes, porque bem antes, na escola de teatro, eu passei na frente da televisão e eu vi o Duda Molinos num programa da Ana Maria que chamava Note a Note. Aí eu olhei, e aí eu já estava naquele processo de maquiagem, então eu olhei aquilo e falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, tá? Eu era funcionário do INSS, pedi a exoneração do cargo. E eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, num outro momento, quando eu trabalhava na Max Lava, mas eu conheci o Duda Navuti, e eu pude conhecer ele, que era uma foto apenas que eu queria tirar com ele, foi uma conversa de meia hora, e ele me deu um direcionamento ali, o Duda, sabe? Ele me deu essa pulseira, por exemplo, ele me deu naquele momento essa pulseira eu só uso em momentos especiais. E por isso que eu venho com ela hoje. E aí, o Duda, ele me deu esse direcionamento. Depois, mais tarde, agora recentemente na pós-graduação, eu tive a oportunidade de conhecer o Cacá e o Henrique, porque o meu artigo, eu contei a história, né? Eu fiz um artigo falando fiz um recorte dentro desse período de moda, sobre a história da maquiagem no Brasil na década de 1980. Então, esses 3 foram protagonistas. O Duda, eu tive fiquei um pouco mais próximo, porque ele veio várias vezes aqui, ele tem um livro escrito pelo Senac, que chama Maquiagem, então a gente conseguiu ficar um pouco mais próximo. E o Cacá e o Henrique hoje mais próximo, justamente por causa depois dessa questão da pós-graduação, e são pessoas incríveis, e eu gostaria até de algum dia trazer eles aqui. Bom, que antes, ali lá para trás, antes da década de 80, era predominantemente, não que não tinham mulheres, mas predominantemente eram os homens que maquiavam. Tinha mulheres também, mas não tinham tanta evidência, porque existia uma cultura, hoje eu vou falar um olhar muito meu, errada, de que a competitividade feminina atrapalhava no trabalho da mulher que fosse maquiar a mulher. Eu sinceramente, não vejo dessa forma, tá? Não vejo. Porque eu parto do princípio que, se a gente for ver Camille Claudet, né, uma escultora, ela já via beleza na arte. E se a maquiagem é uma arte, por que a mulher não pode ver uma beleza na arte? Faz sentido isso que eu estou falando? Não é verdade, gente? Mas começa a evidenciar uma maquiadora que chama Vanessa Rosan, que foi treinadora da MAC e tudo mais. Aí a coisa, sabe? Eu acredito que a Vanessa, ela trouxe essa galera, essas pessoas, essas mulheres, para essa evidência. Isso é um olhar muito meu, tá? Existiram outras maquiadoras que trabalhavam na TV e muitas outras, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, neste sentido de ter este olhar masculino para o maquiador, me ajudou. Com o advento da internet, porque eu comecei numa época que não tinha internet, em 98, a internet começa a aparecer pouco depois. As mulheres começaram a ficar mais em evidência, principalmente com a contribuição das blogueiras. Nós tivemos uma década de blogueiras, e eu sou muito agradecido a essas meninas.
Por quê? Com o olhar do maquiador de marca. Porque essas marcas, quem tinha acesso eram mais os maquiadores. E as blogueiras começaram a receber produtos dessas marcas. E elas começaram a trazer para mim e para vocês, para nós, né, maquiadores, e para vocês, esses produtos. Não é? Né? Algumas vezes corretamente, outras não, e tudo bem, né? E muitas dessas blogueiras se tornaram grandes maquiadoras que estão aí no mercado. Então, lá atrás, isso me ajudou um pouco por este olhar, tá? Hoje, nós temos grandes maquiadoras como grandes maquiadores também. Ainda bem, porque a gente está falando de inclusão, tá? E quando eu estou falando de inclusão, de todos os caminhos mesmos, tá? Tá bom? Qual a principal relação entre moda e beleza? Totalmente interligado, tá? Eles são interligados. A maquiagem, a beleza, tá? Vou falar a maquiagem dentro da beleza. Ela atende a moda como a moda atende a beleza. E a arte atende a moda. Porque se a gente for ver grandes desfiles, vou citar um estilista que eu gosto bastante, que é o Jean Paul Gaultier, que veste Madonna, né? Se você for ver aquilo é totalmente arte. Sabe, o Gaultier, quando ele vai fazer uma coisa, ele fez um desfile, quem está assistindo, ou né, vocês, vejam na internet um desfile inspirado na Amy Winehouse. E o que era a Amy Winehouse? Uma arte, aquela mulher. Infelizmente, foi muito cedo, né? E ali você vê que existe uma pesquisa sobre o universo da Amy, sabe, do Back to Black, que é um álbum muito interessante dela, sabe? A maquiagem não foi simplesmente, vamos fazer aquele delineado. Não, existe um estudo sobre aquele delineado. Então, eu acredito, tá, que todas essas áreas, elas se conversam em algum momento, ou todo momento. Como eu falei no começo, o meu caminho sempre é a maquiagem. Mas eu vou buscando ferramentas dentro dessa minha formação e informação para trazer para cá. Por isso que no meu podcast, vocês vão ver, eu estou conversando desde com uma biomédica, com uma especialista em unha, que foi meu último conteúdo, como uma treinadora de pessoas que vão trabalhar com marcas, com um perfumista, buscando exatamente esses elementos, essas ferramentas. Então, tudo... Uma coisa leva aos caminhos, né? Esses caminhos, eles são por aí, tá? Obrigado. Recado inspirador para os estudantes e profissionais da moda e beleza. Como eu disse, né, aqui na entrevista para vocês, eu gosto muito, mas muito desse conceito da construção do conhecimento, tá, pessoal? Vão por esses caminhos, vocês vão se dar muito bem. Quando a gente fala de construção de conhecimento, como eu disse, não é somente a vida acadêmica, tá? Porque quando a gente está em sala de aula, a gente está, o professor, né, nosso professor, a gente está compartilhando os nossos conhecimentos, ao qual nós construímos. Porém, nós como aluno, e eu digo nós como aluno, que eu continuo como aluno, eu vou buscar os meus conhecimentos fora também, claro que com as minhas peneiras ali, para ver o que me agrega ou o que não agrega, tá bom? Você pediu para eu deixar um recado aqui. Glauber Rocha foi um dos nossos grandes cineastas, né, do cinema novo. E ele tem uma frase que eu gosto muito, né, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Vou usar essa frase aqui, vou construir uma frase aqui. Hoje eu penso, tá, por ser uma pessoa de internet, e, enfim, é uma câmera na mão, pode ser um celular, um aparelho na mão, né, uma ideia na cabeça, tá bom? E uma boa conversa. Estreitar essas relações com diálogos, tá bom? E vocês, uma caneta na mão, um bom bloco de anotação e uma boa conversa, tá bom? É isso. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado.